agora sobre o reino dos fungos. No reino fungi estão classificados os fungos, os líquens e as micorrizas. Neste reino existem aproximadamente 100.600 espécies classificadas. Dentre elas temos leveduras, bolores, cogumelos, orelhas de pau, líquens e micorrizas. Todos os representantes desse reino são eucariontes, ou seja, portadores de carioteca. Seus representantes podem ser unicelulares e pluricelulares. Todos eles têm algo em comum, não apresentam clorofila, portanto são organismos aclorofilados. Com relação ao aspecto nutrição, eles são classificados como heterotróficos por absorção. Eles não fazem ingestão de alimentos. Eles podem adquirir seus nutrientes através da decomposição de matéria orgânica, parasitando outros organismos, fazendo associações mutualísticas, como no caso dos líquens e das micorrizas, ou até sendo predadores de outros organismos. Os organismos representantes desse reino apresentam como substância de reserva energética o glicogênio, que é classificado como um polissacarídeo de reserva. Apresentam ainda parede celular, porém nem todas, mas a composição dessa parede celular é de quitina, um outro carboidrato também classificado como um polissacarídeo, neste caso estrutural. Os fungos, de maneira geral, vivem em locais úmidos, quentes, sombreados e ricos em matéria orgânica. Alguns fungos podem ser patogênicos, ou seja, podem gerar doenças, tanto em animais quanto em plantas. Em animais são conhecidas como micoses, como por exemplo temos a frieira, o sapinho e a candidíase. E em vegetais temos a ferrugem como exemplo. Vamos falar agora sobre a estrutura dos fungos. O corpo de um fungo é considerado um talo, pois ele não apresenta estruturas diferenciadas em raiz, caule ou folha. Na realidade, quando nós falamos sobre fungos, os pluricelulares, nós devemos falar nas estruturas básicas dos fungos, que são as hifas. O que são as hifas? Na realidade, são filamentos seriados de células. Ou seja, são várias células que acabam se fundindo e formando um único filamento. Portanto, são filamentos seriados de células, que estão fundidas umas às outras. Na realidade, quando nós falamos em fungos pluricelulares, nós falamos que ela apresenta várias hifas. E exatamente, nesse caso, nós vamos falar que um conjunto de hifas é o chamado micélio. Exatamente, o micélio seria considerado um tecido, porém, no caso, um falso tecido, pois ele não apresenta características semelhantes aos tecidos verdadeiros que aparecem nos vegetais e nos animais. Portanto, a gente chama de pletênquima a esse falso tecido. Outra coisa que aparece agora é a questão do corpo de frutificação. O corpo de frutificação, muitas vezes conhecido por grande parte das pessoas como o cogumelo, nem todos os fungos apresentam cogumelos, porque não são dessa mesma classe. Porém, existe um corpo de frutificação, que é exatamente no local do fungo onde haverá a produção de esporos. Então, o fungo pode apresentar ou não essa estrutura chamada de corpo de frutificação. Com relação à reprodução dos fungos, eles podem fazer reprodução assexuada ou sexuada. Porém, nem todos fazem reprodução sexuada, como é o caso dos deuteromicetos. Em relação à reprodução assexuada, os fungos podem fazer brotamento, fragmentação, que seria uma quebra do talo, e onde esse fragmento cair pode desenvolver novamente um fungo, e a formação de esporos, conhecida também como esporulação. A reprodução sexuada, ela se dá de uma maneira diferente, uma vez que ela não apresenta gametas para a realização da mesma. Porém, acontece a fusão dos núcleos de suas hifas. É aí que acontece a variabilidade genética dentro desse grupo. A reprodução em zigomicetos ou ficomicetos, ela se dá pelo seguinte ciclo. Inicialmente, dois micélios se encontram, dois micélios de sexos diferentes. Algumas hifas especializadas, chamadas de gametângios, eles crescem um em direção ao outro. Após isso, acontece um toque e a fusão dos micélios ou dessas hifas. Após isso, os núcleos haploides, ou seja, apresentam metade do número de cromossomos, eles se fundem para formar zigotos diploides. Após isso, acontece a diferenciação dessa região da fusão dos gametângios em uma estrutura de formato esférico de parede escurecida e mais espessa. Após isso, os zigotos vão sofrer um processo de meiose, a partir do qual serão formados 4 esporos haploides cada um. Ao germinar,
cada esporo originará um novo micélio. A reprodução nos ascomicetos se dá da seguinte maneira. Primeiro, também existe um encontro de hifas de micélios de sexos diferentes. Após esse encontro, existe a fusão dos núcleos dessas hifas dos dois micélios, formando agora células com dois núcleos. Em algumas células, esses núcleos vão se fundir e originar um zigoto diploide, 2N. Após essa fusão e essa origem do zigoto diploide, acontecerá a meiose do zigoto, e assim haverá a formação de núcleos haploides. Após a diferenciação desses núcleos haploides em ascóporos, exatamente, cada núcleo haploide vai sofrer um processo de mitose, originando assim 8 ascóporos. Após isso, a hifa, que é o local do fenômeno onde está acontecendo essa esporulação, ela vai sofrer um alongamento e vai assumir a forma de um saco ou de uma bolsa, chamada assim de asco. Após o rompimento desse asco maduro, acontecerá a liberação dos ascóporos. Após a sua liberação, esses ascóporos germinarão e formarão assim um novo micélio haploide. No caso dos basidiomicetos, também haverá um encontro de micélios de sexos diferentes. Após a fusão de suas hifas, haverá a formação de um micélio com células binucleadas. Quando essas hifas se organizarem, elas formarão um chamado corpo de frutificação conhecido como basidiocarpo. Algumas células, algumas hifas desse basidiocarpo se diferenciam e formam assim as estruturas chamadas de basídios, que são as estruturas produtoras de esporos, na parte inferior do chapéu do cogumelo. Os núcleos dos basídios se fundirão e formarão um zigoto diploide. Após uma meiose nesse zigoto, haverá a formação de 4 esporos haploides, os chamados basidiósporos. Após a liberação desses basidiósporos localizados na extremidade livre do basídio, em ambiente favorável, cada basidiósporo germinará e originará, assim, um novo micélio, dando continuidade à vida do basidiomiceto. Com relação ao processo de respiração, a maior parte dos fungos são aeróbios. Porém, alguns são anaeróbios facultativos, ou seja, eles têm capacidade de fazer o processo chamado de fermentação. No caso, uma fermentação alcoólica. Na respiração aeróbica, os fungos são capazes de metabolizar a glicose, degradando na presença do oxigênio, liberando assim gás carbônico e água, e energia suficiente para formar 38 moléculas de ATP. Na respiração anaeróbica, ou fermentação, o fungo já faz um processo diferente. Na ausência de oxigênio, ele é capaz de pegar essa molécula de glicose e realizar o processo chamado de fermentação. Desta maneira, ele vai liberar como produto de degradação da molécula de glicose, ele liberará CO2 e álcool etílico e energia suficiente para formar apenas 2 ATPs. Esse processo é conhecido como fermentação alcoólica. Vamos falar agora da importância dos fungos para o homem e para a natureza. Primeira importância, alimentação. Muitas trufas e cogumelos são utilizados na nossa alimentação. Porém, vale a pena salientar que nem todo cogumelo é comestível. Grande parte dele é tóxica para o homem. Outra importância que vale a pena salientar está na produção de queijos. Muitos tipos de queijos, como camembert, roquefort, gorgonzola, são produzidos a partir desses fungos. A fabricação de bebidas alcoólicas, sejam elas fermentadas ou destiladas, inicialmente devem passar por um processo de fermentação, que sempre tem um fungo fazendo parte deste processo. Outra importância dos fungos está na produção de antibióticos, como por exemplo a penicilina. Se você já ouviu falar em fermento biológico, você está falando em fungos. O Saccharomyces cerevisiae, ele é muito utilizado na fabricação de pães e de bolos. Através do seu processo de fermentação, ele liberará gás carbônico, o que fará o pão crescer. A liberação de álcool também, porém, ao cozinharmos os pães e esses bolos, esse álcool evaporará. Alguns fungos, porém, são alucinógenos, como é o caso do Clavíceps purpúrea e o Psilocybe mexicana. Porém, alguns são extremamente venenosos, levando o homem à morte, como é o caso do Amanita muscaria e o Boletus satanas. Quando falamos em cadeias e teias alimentares, temos que lembrar que, no final de todas elas, existem os indivíduos chamados de decompositores. Neste caso, os fungos fazem parte desse grupo, juntamente com bactérias e alguns protozoários, auxiliando dessa maneira o processo de reciclagem de matéria na natureza.
Outra importância desses fungos é o caso do parasitismo de organismos. Em humanos, eles causarão as chamadas micoses, como por exemplo o sapinho, a frieira, micoses em unhas e pele, e até em couro cabeludo. Os vegetais também são atingidos por esses parasitas, como é o caso da ferrugem, que ocorre em plantações de cacau, destruindo a mesma por completo. Finalmente, temos os casos de mutualismo, onde nós temos fungos associados ou a algas ou a raízes de alguns vegetais, que nesse caso serão conhecidos como líquens e micorrizas, que veremos logo a seguir. Vamos falar agora um pouco da classificação dos fungos. O primeiro grupo, os mixomicetos, são fungos muito simples, de aspecto gelatinoso, não apresentam parede celular, o que é comum a muitos fungos, e ainda realizam movimentos ameboides. Numa tendência moderna, esses mixomicetos estão sendo agora classificados dentro do reino protista e não mais dentro do reino fungi. Esse grupo de mixomicetos compreende aproximadamente 600 espécies. O próximo grupo de fungos é o dos arquimicetos. O próprio nome já está dizendo, arque, primitivo. São fungos primitivos e destituídos de parede celular. Em sua maioria, parasitam vegetais, como é o caso do Plasmodiófora brassicae, parasita de couve e de repolho. O próximo grupo de fungos é o grupo dos ficomicetos ou zigomicetos. Também são fungos muito simples, onde a maioria não tem corpo de frutificação. Em sua maioria também são pluricelulares. Um exemplo desse fungo é o Rhizopus stolonifer, aquele que causa o mofo negro do pão. Temos também o grupo dos ascomicetos. Eles levam esse nome porque ascos significa bolsa, saco, exatamente a estrutura conhecida como esporângio, ou seja, a estrutura que produz esporos. Neste caso, os esporos dos ascomicetos têm um nome especial, ascóporos. Grande parte deles também pode ter um corpo de frutificação. No grupo dos ascomicetos temos alguns fungos bem conhecidos. O Saccharomyces cerevisiae, também conhecido como fermento biológico. Ele é uma levedura, um fungo unicelular. Temos também fungos do gênero Aspergillus, que são aqueles bolores azulados e marrons que acabam atacando os frutos. O gênero Penicillium também faz parte desse grupo. O Penicillium notatum, o Penicillium camembert, o Penicillium roquefort. No caso também temos o Clavíceps purpúrea, que é o fungo que acaba atacando o centeio, do qual se extrai uma substância chamada de ergotamina, muito utilizada hoje na medicina. Em laboratório, a partir dessa substância foi extraída uma droga conhecida como LSD. Neste grupo também estão as trufas. Os basidiomicetos são os mais complexos. A maioria deles apresenta corpo de frutificação, conhecido como basidiocarpo. Eles levam esse nome por causa das estruturas produtoras de esporos, os basídeos, que nesse caso produzirão esporos especiais com o nome de basidiósporos. É nesse grupo que nós encontramos os cogumelos, sejam eles comestíveis ou não, e também as orelhas de pau, grandes decompositores da matéria orgânica na natureza. Finalmente, o grupo dos deuteromicetos, também chamados de fungos imperfeitos. Eles apresentam somente reprodução assexuada, não sendo conhecida, porém, nenhum tipo de reprodução sexuada, pelo menos ainda. Muitos deles são parasitas, causadores de micoses. Então, é nesse grupo que está o causador da frieira, da candidíase vaginal, do sapinho, das onicomicoses e das peladas. E para encerrar, falaremos das associações que acontecem entre fungos e outros organismos da natureza. Vamos falar dos líquens. Os líquens são o resultado de uma associação mutualística entre algas e fungos. Em que consiste uma associação mutualística? Em uma troca de favores. As algas, neste caso, farão fotossíntese e o resultado dessa fotossíntese, a glicose, será transmitida para o fungo. O fungo, como consequência disso, aumentará a captação de água e de sais minerais do solo, passando isso para as algas, completando assim a sua troca de favores. Como estamos falando de organismos de reinos diferentes, a reprodução, neste caso, só se dá de maneira assexuada. Nesse caso, existirão os chamados sorédios, que são estruturas de propagação, propágulos, que conterão células de algas e de fungos. Onde os sorédios caírem, caso haja condições ambientais favoráveis, ali se dará a formação de um novo líquen.
Outra característica importante dos líquens é que eles são considerados pioneiros de ambientes, ou seja, os primeiros a se instalarem em lugares inóspitos, ou seja, onde não existe vida. Os líquens ainda produzem um ácido liquênico, que é capaz de dissolver rochas, contribuindo assim para a formação de um novo solo, possibilitando o aparecimento de outras espécies de organismos naquele local. Os líquens também são considerados pelos biólogos como indicadores de poluição. E qual é a importância disso? Locais muito poluídos não apresentam líquens, o que é uma indicação de poluição de ambiente. E para encerrar, temos as micorrizas, uma outra associação mutualística também, agora entre fungos e raízes de vegetais. Neste caso, os fungos aumentam a captação de água e sais minerais para a planta. Em troca disso, a planta fornece o alimento para o fungo, ou seja, a glicose. As micorrizas ocorrem com muita frequência em orquídeas e plantas leguminosas.